preencher essa falta e que vai fazer você ter uma experiência bem completa daquela comida, do jeito que ela é servida lá no país de origem dela. Então, é garantido, a satisfação é garantida. Olha lá. Aí é bonito, hein? Legal. É uma coisa que no começo a gente sempre falava, né, Renan? Trate o teu legume como você trata a sua carne. Se você der a devida a importância pro legume do jeito que você dá pra carne, ele vai ficar bom também, né? Meu pai ele abriu um delivery, assim, durou pouco tempo, mas eu olhava pra ele e falava assim, cara, é muito desorganizado. Se fosse eu, ia ser muito mais prático, cara, mas quando você tá ali na hora, é complicado. Assusta quando algumas pessoas veem o vegano ali e pensam, putz, comida sem graça, né? Comida sem graça. Primeira coisa que pensa, será que isso aí tem tempero? Eu não sei por que as pessoas acham que a gente não come sal. Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast para quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver e gastronomia? Opa, bom firme, bem-vindos a mais um episódio do Na Pressão. Hoje nós vamos conversar com o casal Renan e Vivian do Baba Randaz. Renan, Vivian, sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Estamos aí. Show de bola, casal, mais uma vez, né? Obrigado por aceitar o convite. E nós que agradecemos pelo convite aí. Não tem como ser diferente, começar pedindo para que vocês contem um pouco da história de vocês, como é que a jornada de vocês até chegar aí ao Baba Randaz. Pode começar. Bom, inicialmente, né, meu irmão, ele faz parte aqui do time também, hoje ele não pôde estar aqui, é o Lucas. Inicialmente começou eu e ele tendo uma conversa, e daí o que acha de a gente abrir alguma coisa referente à comida e tal, a gente já tinha essa conversa inicialmente, sempre tivemos algumas ideias, mas a gente não tirava do papel. Então a Vivian, ela dava aula num estúdio de yoga antigamente, e ia ter um evento lá, no qual eles pediram assim, quem será que podia vir aqui oferecer alguma comida para vender e tal, né, colocar um showpinho também, alguma coisa para deixar o pessoal entretido aí, que ia ter showzinho e tal. Então, daí, nesse caso, a gente falou, tá, e se a gente não fosse lá, né, é meio aliado, yoga, vegetarianismo, é tudo meio interligado, então a gente poderia, com nossa própria experiência, assim, de ser vegetariano, pegar e estar oferecendo uma comida legal, né. O carro-chefe, assim, até no começo, foi a samosa, que é um pastelzinho indiano que a gente faz. Eu já tinha experimentado ele outras vezes em alguns festivais de música que eu fui. Adorava ele, sempre quis saber como que fazia, e antigamente, até porque isso, quando eu experimentei, faz o que, uns 15 anos atrás. Antes não tinha tanto acesso à internet, assim, para conseguir as receitas, né? Então, daí eu peguei, ano passado, cara, vou pesquisar como é que faz. Começamos a fazer algumas receitas aqui em casa, testar sabor, testar especiarias, testar todo o tempero, e eu consegui chegar naquele gostinho que eu sentia uns 15 anos atrás, assim, não, acho que dá para fazer. Nisso já fomos colocando outros pratos indianos na jogada, até o próprio nome Baba Randaz, ele vem do indiano, que é um guru. Começamos a procurar um nome que remetesse um pouco à Índia, né? E até a proposta inicial era que eram comidas vegetarianas e indianas. A gente ia focar no indiano, sabe? Só que o indiano, ele tem um leque um pouco restrito, assim, sabe? Eles têm bastante variedade, assim, até do que eles servem de vegetariano, mas a questão do tempero em si, assim, que é a masala, que eles falam, que é como seria o conjunto das especiarias deles, acaba deixando tudo meio que, digamos, com o mesmo gosto, a mesma levada, né? Então, a gente começou a ir atrás de outras vertentes também, daí começamos a ir atrás do falafel, né? Começamos a ir atrás de comidas até brasileiras que fossem vegetarianas, e a gente acabou... tradicionais, né, em geral. Isso, a gente começou a falar assim, não, vamos fazer coisas étnicas, né, e vamos começar a oferecer também de outros tipos, só que vegetarianos, sempre focando no vegetariano, porque a gente é vegetariano, não teria nem como a gente cozinhar carne, porque a gente nem experimenta mais, né. E depois desse evento, a gente gostou, vimos que dava certo, que a galera estava gostando do sabor, a gente falou assim, não, vamos abrir o delivery também, né, vamos tentar conciliar com nossos empregos, né. Hoje eu sou contador, eu trabalho numa multinacional em Palmeira,
A Vivian é professora de yoga, né? Ela trabalhava naquela antiga casa lá, hoje ela trabalha na Arog. E a gente falou assim, não, vamos conciliar, a gente consegue. E começamos nessa, né? Então, não tem nem como falar assim, ficou corrido demais, vamos largar, porque acabou virando meio que paixão, assim, fazer a comida vegetariana, sabe? Até a gente fala comida vegetariana, mas a nossa comida hoje, ela é 100% vegana, porque muita gente vinha falar assim, tal, tem leite, tem queijo, a gente falava, tem, então não quero. Então a gente viu, assim, que o pessoal era muito seletivo, estava indo atrás de comida vegana mesmo, sabe? Então, não queriam. Então a gente acabou excluindo tudo para não ter perigo de alguém chegar em casa e falar, putz, mas você falou que não tinha nada de origem animal e tem. Então a gente aboliu. Eu, particularmente, ainda como queijo, tomo leite, sabe? Então, ovos, né, também. Então, não consegui ainda sair disso, mas a nossa culinária lá é dessa forma. Legal, super nichado, né? Sim, exatamente. Legal. E o legal, assim, do feedback, porque até a nossa ideia de abrir o delivery foi que a gente estava assim, existem opções veganas na cidade? Tem, sabe? Existe. Só que são mais poucas. Vegetarianas, né? Mais vegetarianas, exatamente. E, assim, são poucas opções. Então, a gente acabou experimentando de tudo, assim. A gente adora tomar um chopinho com aperitivo, sabe? Beliscar um aperitivo. E a gente sentia falta disso, né? Então, inicialmente, até a samosa, o falafel, a gente tem um bolinho aqui também que é de shimeji, era mais para saciar aquela vontade de, tô em casa vendo um jogo, vendo alguma coisa, quero comer uma porção. E daí sempre era batata frita, batata frita, batata frita, batata frita. Então a gente acabou ficando um pouco assim limitado. Então a gente acabava fazendo em casa algumas coisas e falou assim, não, vamos oferecer isso também. E é legal que a gente teve uma boa recepção assim do pessoal, que quando eles comiam, falavam assim, cara, por que isso não surgiram antes, sabe? Ia ser muito mais fácil ser vegano se tivesse isso antes. Então a gente acabou até caindo, assim, não só na gastronomia, mas também na causa vegana, sabe? A gente caiu, assim, meio de paraquedas para muita gente, assim, que estava esperando que tivesse uma opção, assim, em Ponta Grossa. Legal. Vivian? Então, alguns meses atrás, eu falei, assim, entrando na onda ali do Renan com o Baba Randaz, eu falei, cara, a gente já tá aqui servindo o jantar, né? Então, por que não também servir um almoço? E eu tava meio livre ali naquele horário entre manhã e tarde, ali eu falei, vou abraçar a causa para ver o que dá, né? E de repente, quando eu vi, assim, eu já tinha várias pessoas ali que começaram a comprar mesmo e até precisar da marmita do horário do almoço, por ser vegano, por ser vegetariano e às vezes não ter tem, né? O feijão com arroz de cada dia, mas eu comecei a sair por uma vertente de pratos tradicionais, de levar uma gastronomia para o horário do almoço também diferenciada, não só o feijão e arroz. Tanto é que nunca fiz feijão e arroz. Nunca teve feijão com arroz no Baba na hora do almoço. Sempre é um prato italiano, sempre a gente coloca que nem essa semana, polpetone, nhoque de banana da terra, comida chinesa, que é o tofu agridoce. Então, a gente sempre está trazendo uma comida regional, nordestina, mineira, sempre para... Também o almoço também pode ser um horário legal, né, para comer, não só o horário da janta. Então, procuro também levar esse acalento aí no horário do almoço para muita gente que vai comer, vai voltar a trabalhar, volta com a barriguinha cheia de coisas diferentes. Sair da caixinha. Legal, casal. Eu vejo isso, eu tive a oportunidade, né, tocando cozinha, ter o feedback de clientes que a gente tinha pouquíssimos itens no cardápio que eram vegetarianos / veganos. E o vegano acabou chamando mais atenção porque o vegetariano come o vegano, mas o vegano não come o prato vegetariano. Então, por praticidade, uma cozinha que não é especializada, ficava mais fácil fazer o vegano. Eu acabei me surpreendendo e até hoje eu sou consumidor de itens e produtos vegetarianos, veganos, por questão dos sabores que eu fui encontrando que eu não conhecia. Eu achei muito, muito legal mesmo isso como profissional da área aí, né, cara? E para vocês como consumidores, antes de investirem, né, nesse ramo, eu acho que vocês estão num momento muito bacana, pelo menos aqui na região, que tem muita gente hoje
nessa mesma pegada. Se não é, aceita consumir. Eu queria que vocês dessem o parecer de vocês aí nessa minha afirmação, né? Eu posso estar enganado. Então, é uma coisa que a gente sempre nota, assim, é que, como o Renan falou, é aquela coisa do petisco ali pra tomar com a cervejinha e tal. Então, pouco importa se vai ter carne, né? A pessoa que come carne, na verdade, quando ela tá fazendo ali querendo comer um belisquete, tudo faz se vai ter carne ou não. Então, a gente tem muita gente que é carnista, mas que come também, que pede bastante, principalmente à noite, né? O Renan tem mais experiência com o pessoal carnista, que volta e meia, a gente sabe que a pessoa é carnista, mas ela pede com a gente para ela ter uma experiência também diferenciada da gastronomia, porque na maioria das vezes ali para você comer qualquer coisa praticamente acaba levando carne, né? E o nosso, por não levar, acho que, assim, pra gente não deixar faltar nada, às vezes a gente complementa com um bom tempero, dá aquela boa puxada ali nos sabores pra também agradar o paladar que tá ali em busca do diferente, né? E uma boa sacada, digamos assim, foi começar na comida indiana, porque a comida indiana, na sua maioria, não total, é vegetariana, é vegana. Então, assim, eles usam bastante iogurte também, usam frango em algumas questões, mas grande parte dos pratos deles, assim, são. Então, o pessoal, às vezes, assim, eles ignoravam que era vegetariano e vegano e falavam, não, eu quero comer comida indiana, porque uma vez eu experimentei quando eu fui para São Paulo, uma vez eu experimentei quando eu fui para algum lugar, e era uma delícia, sabe? Então, até a questão dos belisquetes, que a gente fala, do aperitivo, foi o foco inicial, mas na primeira semana já falavam, mas se uma vez eu comi o down de lentilhas, uma vez eu comi um curry de alguma coisa, uma vez eu comi o palak paneer, e daí a gente falou, putz, não vai dar pra ficar só no belisquete. Até uma época, assim, os pratos principais passaram e começaram a vender muito mais do que os aperitivos, sabe? Porque o pessoal ficava... Principalmente no inverno, né? Isso, no inverno. Tá bem tendencioso para os pratos quentes. Isso, porque são apimentados, são bem saborosos, tem bastante tempero, então é uma coisa que é boa de se comer no inverno, né? Então, a gente acabou se surpreendendo e tendo até que começar a aprender outros pratos a fazer, porque tava ficando um pequeno leque, assim, só de... Não dá para servir só aperitivo. Temos que ir para uma coisa mais elaborada, começar a fazer alguns pratos um pouco mais... para pessoas servirem no jantar, para família, sabe? Não ser só um aperitivo, então... Criamos arrozes também, e a gente foi indo assim, farofa, salada, para diferente, mas que você inclui de uma maneira brasileirada ali no almoço, no jantar. Então, que nem eu gosto de dizer, o Lucas, que é o irmão dele, ele traz pra gente o prato que é gourmet e a gente veganiza, né? E através também dessa veganização, a gente gosta também de abrasileirar, né? Aquilo assim, vai comer uma proteína, um carboidrato, uma salada, um acompanhamento. Então, a gente tenta balancear e deixar, vamos dizer assim, que fique agradável, né? Para a pessoa comer, que não fique aquela coisa tão distante da cultura, né, brasileira, que é fazer essa mistura de nutrientes. A gente tem cuidado com isso também. E a gente começou com a comida indiana, mas ninguém nem nós aguentamos comer comida indiana nesse dia. Por isso a gente teve que abrir um pouco, porque chegou um momento assim que quando eu pedi, quero um down de lentilhas, eu pensava assim, putz, eu não quero nem experimentar mais de tanto down de lentilhas que eu comi, sabe? Então começou a ficar assim, lógico, uma delícia, mas uma hora começou, sabe? É uma comida forte, mesma coisa, você comer feijoada todo fim de semana, sabe? Uma hora você fala, não aguento mais feijoada, sabe? Mesmo sendo uma delícia. É mais ou menos por aí que a gente teve que começar a diversificar ainda mais para manter a expectativa que os veganos tinham que estava nascendo um restaurante vegano em Ponta Grossa. Então, a gente sempre tem que... E vem bastante gente sempre no chat, vocês vão lançar um prato assim, queria de tal nacionalidade, vocês conhecem tal prato, a gente estuda, vai atrás. Então, a gente sempre está tentando... nós nos apegamos à comunidade vegana, assim, porque a gente realmente sentiu que isso não existia. Quem trouxesse isso pra gente, para nós comermos aqui, né? Acho que o mais perto que a gente tinha aqui na cidade era aquele restaurante perto da Associação dos Engenheiros, Isso, Era uma delícia. Maravilhoso. Foi uma perda muito grande pelo Ponta Grossa. Assina embaixo,
como eu disse, né, da minha parte, eu gostava de experimentar, então era um lugar que vira e mexe eu estava por lá, e eu fazia questão de levar meus familiares, quando vinham me visitar, fazia questão de levar lá para eles se surpreenderem. Eu gostava de levar porque eu nunca saí de lá sentindo falta de carne, por exemplo. Assim. Uma coisa, literalmente, eu acho que foi aonde abriu minha mente, né, porque eu não conhecia tantos pratos com tantos sabores e sem edição de carne. Nada de carne, né? E o legal deles, assim, que a gente até no começo, a gente tentou fazer nessa pegada, é que a gente não queria nada que imitasse carne. A gente queria mostrar comidas que fossem tradicionalmente não feitas com carne, né? Que era mais ou menos a pegada do restaurante deles ali. Eles tinham bastante coisa oriental que não era, não, isso aqui é uma carne de tal coisa. Não, a maioria das coisas eram pratos assim que não levavam carne. Mas também, né, os nossos clientes começaram a pedir, sabe? É porque eu vi em tal lugar, uma carne vegetal tal jeito e tal, a gente começou a colocar também. Mas inicialmente, uma das coisas que eu admirava lá era isso, que era comidas originalmente vegetarianas. É uma pena, né? Então hoje a gente acaba sendo assim, o único refúgio e ainda somos apenas um delivery por enquanto, né? Então... Vão se preparando aí, velho. Tomara. Não quero botar vocês na pressão, mas vão se preparando. Cara, porque é muito legal, assim, tendo conhecimento, igual o caso de vocês, isso é minha opinião, né? Quando você é vegano, você é vegetariano, é muito mais fácil do que você adaptar ou fazer alguma coisa numa cozinha, porque você tem, digamos, as suas referências, aquela coisa do sabor mesmo, né? Eu acho que é muito mais prático, muito mais... Acho que o resultado é muito mais interessante quando você é vegano ou vegetariano. E já cansei de arriscar algumas coisas. Eu acho que o único prato que eu gosto de fazer, que eu falo, que eu sirvo para as pessoas numa boa, receita minha, é a moqueca, banana da terra, show de bola, curto, pacas. Fora isso, eu engano pacas também. É costume, né? Eu tenho a mão pro tempero, pra carne, eu tenho pra... Tudo na minha cabeça, a referência é isso. Então, pra executar, pra experimentar, eu sou um pouco mais tranquilo. E no caso de vocês, eu admiro muito isso. Eu quase no começo desse ano, eu me inscrevi num curso de cozinha vegana, justamente para ampliar o meu leque mesmo e buscar novos temperos, sem intenção nenhuma de mudar a minha dieta, nem nada, era por conhecimento mesmo, porque eu fiquei encantado com a cozinha, assim, de verdade. Uhum. Joia. É uma coisa que no começo a gente sempre falava, né, Renan? Trate o teu legume como você trata a sua carne. Se você der a devida a importância pro legume do jeito que você dá pra carne, ele vai ficar bom também, né? A questão é que você dedica toda a tua energia pra proteína animal e quando chega na hora de você cozinhar um vegetal, você já não tem tanta energia assim, você já ficou a tua cota de cebola, já ficou a tua cota de alho, então a verdura ela vai no bafo ali de qualquer jeito. Então, mudar o foco, né? E no começo a gente sempre falava pro Renan que eu fui o estopim do vegetarianismo aqui em casa, que puxei, né, a carroça. E eles sempre falavam, nossa, mas vai chegar uma hora que vai acabar, né, as opções. E falei, cara, enquanto a gente não fizer todos os tipos de vegetais, leguminosos, não vai acabar o leque. É só a gente botar o foco no tempero do vegetal, que ele vai ficar tão bom quanto a carne, né? Quanto a carne de panela, que a gente fazia muito, carne no forno, na churrasqueira. Então, vamos temperar igual, que vai ficar bom igual. E como ela falou, puxou aqui o vegetarianismo, né? Ela começou a parar de comer carne, na minha cabeça é impossível. Não, possível, eu nunca vou conseguir. Eu como muita carne, e ela começou. Só que daí ela cozinhava aqui, fazia ali, comia, não sentia falta. Até o momento que eu pensei, cara, tá me fazendo falta alguma, sabe? Pra falar que, não, por causa que sempre é bom fazer um churrasco e tal. A gente faz também algumas coisas de vez em quando na churrasqueira. Lógico, não é com a mesma frequência de carne, não existe como. Que a carne é só jogar ali, né? É diferente. Mas, então eu acabei aderindo, sabe? E hoje em dia, assim, a gente não sente falta, eu pelo menos não sinto falta nenhuma. Até esse tempo atrás comi acidentalmente, assim, que tava ajudando na churrasqueira, que me pediram, eu peguei e experimentei uma linguiça, assim, pra mim foi até bem estranho comer, sabe? A textura, a gordura que fica na boca, assim, que a gente perde um pouco o costume, sabe? Foi tudo virando a chavinha, sabe? Então é que querendo...
a gente acaba entendendo um pouco do vegano, do vegetariano. Então a gente sabe da dor do vegetariano, assim, a gente pedia sempre assim, tem uma marmita vegana em tal lugar, vamos pedir. A gente chegava ali, era uma coisa totalmente sem tempero. A gente via que tinha um esforço, mas é aquela coisa assim que... Você via que não era um vegetariano que tinha feito aquela comida, que não é aquela coisa de dar devida atenção para uma berinjela, por exemplo. Não era aquela atenção, mas você via que a pessoa deu tudo de si. Daí a gente conseguiu, assim, notar que essa é a dor do pessoal mesmo, porque a gente tem muito feedback, muito mesmo, assim, digamos que, dando, assim, mais ou menos 80% das pessoas que compram com a gente dão feedback depois, sabe? Chamam no WhatsApp e falam, pessoal, comida muito boa, nossa, adoramos, vamos pedir sempre. E é legal porque eu me pergunto às vezes assim, né, tipo, quantas vezes eu peguei e fui no restaurante depois, procurei o WhatsApp deles, mandei a mensagem lá agradecendo. Pouquíssimas, então, assim... As vezes que eu fiz isso é porque era um restaurante vegetariano que deu atenção e que quis, tipo, não, temos que falar para ele continuar. Porque tá muito bom, mas era bem isso. Ele sentiu assim que o trauma deles era o mesmo que o nosso, sabe? Eles falavam, nossa, não tinha nada, comia tal lugar, mas não era a mesma coisa. Então, agradou muito. Então, às vezes tem coisa que é melhor que o dinheiro, né? Que esse feedback aí acaba motivando muito mais a gente. Só pelo que você falou assim, eu consigo imaginar em pouquíssimo tempo aí você caindo para dentro aí de um salão, porque é exatamente o que quem trabalha com cozinha vivencia. Você tá ali mais por paixão, literalmente falando, do que necessariamente pela grana, porque é trabalhoso, pacas, não é fácil você lidar com pessoas, né, cara? Cada um tem uma opinião e tal, mas essa visão de você trabalhar pensando no insumo que você tá trabalhando. Pô, você pega um brócolis, uma berinjela, quantos pontos você pode dar num... Né? A gente vem de uma referência daquele legume cozidaço, desmanchando na boca, né? E você perde cor, você perde sabores, enfim, volta depois. Né? E quando você tem essa noção e você consegue trabalhar isso, e você citou Renan, a questão da churrasqueira, né? Ficou muito bonito no Instagram a quantidade de verduras, legumes junto com o churrasco ou na churrasqueira, né? Com os pit smoke da vida, né? Aquela coisa uma abóbora grelhada, por exemplo. Meu Deus do céu, é instagramável para dar com o pé, né? Sim. Não, e assim, a gente conseguiu, através dessa dor que a gente tinha, né, de não ter opções, né, começar a ver aprender a cozinhar pra gente também, sabe? Porque a gente tinha algumas opções aqui em casa e tal, mas como a gente começou a ter que estudar, ficou um pouco mais completo até a nossa própria alimentação. Dá muito trabalho, sabe? Porque a gente tem que pegar e fechar uma semana, assim, correndo, pra já pensar qual vai ser o cardápio da próxima semana, que não pode decepcionar e ser pior do que o do anterior. Então, estudo, assim, vendo vídeo e lendo e referência e achando uma combinação e cozinhando em casa e cuidando para não ficar uma bola também de tanto comer e experimentar, né? Não que eu diga. Então é cansativo. Eu, sinceramente, antes de abrir, meu pai ele abriu um delivery, assim, durou pouco tempo, mas eu olhava pra ele e falava assim, cara, é muito desorganizado. Se fosse eu, ia ser muito mais prático. Cara, mas quando você tá ali na hora, é complicado. Mesmo que eu seja contador, eu trabalho com parte de administrativa também, é difícil manter, assim, tudo organizado 100% do tempo, tudo estoque em dia, pedido na hora, é difícil, sabe? Mas estamos cada vez melhorando um pouquinho mais, né? Mas vai entrando na brincadeira e a brincadeira vai harmonizando com o passar do tempo. Vai ficando no corpo, vai ficando sério, né? Começa a dançar no ritmo, chega uma hora que o corpo não tem o que fazer. É isso aí. Vocês hoje são os três na execução, administração, naquela história de cruza, cabeceia, ou tem mais gente ajudando aí, mais mão de obra? Não, somente nós três. O meu irmão, ele fica praticamente exclusivo na cozinha, que é o lugar dele, assim, que ele gosta, que ele atua, né? Então, ele fica mais na parte de cozinha. Eu fico bastante na parte do atendimento, na questão até a própria divulgação, artes, que a gente faz tudo, né? Faz arte gráfica, divulga, faz story, grava, tira foto. Então, estamos caminhando. A parte da inteligência, a parte da culinária. Tudo. E a Vivian, ela fica bem exclusiva, assim, na parte do almoço, assim, até a liberdade criativa do almoço, assim, é dela, que ela faz essa questão da comida um pouquinho mais afetiva mesmo, que é o que o pessoal procura na hora do almoço, querem comer uma comidinha caseira,
porque é o pessoal que não consegue ir para casa na hora do almoço, é o pessoal que não tem tempo para cozinhar. Então a gente muda um pouco assim do tema noturno, que seria um à la carte, para conhecer novos sabores. E o dela meio que mescla isso de novos sabores com uma coisa mais afetiva, uma comida mais caseira, uma carne de panela, né, que a gente faz. Então é mais ou menos nessa linha assim que nós três trabalhamos. Lógico que daí quando é de noite apura, ela vai ajudar também. Quando é na hora do almoço apura, eu vou ajudar ela. Então, sempre tentando manter os nossos empregos oficiais, iniciais, né? E atrelando o restaurante, então a gente pode fazer tudo junto, né? Eu ia perguntar, na verdade, fazer uma referência de um podcast que teve para trás aqui, né, que foi com o Tarcia Luiz, né, do Patacones, que eles falaram, né, de que eles têm dificuldade de colocar no cardápio a palavra vegano, por exemplo, que no estabelecimento dele, né, no Buena Onda, ele encontra essa dificuldade, que o cliente vai lá já com a cabeça X e de repente vê a palavra vegano e acaba assustando um pouco. No começo de vocês sentiram muita resistência ou já tinha um público já em vista, contatos, aquela coisa que quase todo dono de bar e restaurante tem, né? Vou montar para os meus amigos, né? E daí essa turma acaba iniciando, né? Startando o negócio e depois é por conta. Mas vocês tiveram essa dificuldade ou não? Por vocês serem já do meio foi mais tranquilo? Até eu vi essa parte do podcast deles, assisti, até conversei com a Vivian sobre isso, até que realmente assusta. Quando algumas pessoas veem o vegano ali e pensam, putz, comida sem graça, né? Comida sem graça. Primeira coisa que pensa, será que isso aí tem tempero? Eu não sei por que as pessoas acham que a gente não come sal. Tá no pega direto da terra. Não, mas existe uma resistência. Até pessoal, assim, que quando começava a conversar, que não tinha acabado de abrir, assim, deles, mas por que você não coloca umas opções com carne também? Não. Falava assim, o nosso foco, eles falavam assim, mas se você colocar vegano, vegetariano, você vai assustar o pessoal. Eu falei assim, mas é que a gente tá nessa jogada por esse pessoal que não quer que tenha carne, entende? Então, tem muita gente, assim, que existe... que eles não querem comer no lugar que seja feito carne também. Então já perguntaram pra gente uma vez, daí vocês fazem alguma coisa com leite, alguma coisa com tal? Não, porque nós somos alérgicos à lactose. Tem essa também. Então a chance de ter lactose na nossa cozinha é zero. Tem como entrar lá, a lactose a gente nem usa, né? Não tem nenhum ingrediente lá. Então a gente traz essa segurança para algumas pessoas também, mas realmente assusta falar vegano, o pessoal acha que sem graça. Minha mãe achava que era sem graça no começo. Todo mundo achava que era sem graça. Mas muita coisa evoluiu, né? Então, assim, hoje em dia você tem até questão da internet, você ajuda a achar muita coisa assim que, nossa, não sabia que isso podia dar sabor. Nós fazemos um bolinho de shimeji que é para ser uma imitação de bolinho de bacalhau. Mas como é que vocês conseguem colocar um gosto de peixe, sabe? Então a gente foi estudando que eu vi em outro prato, pessoas colocavam alga nori, sabe? Daí para cozinhar junto, entende? Então a gente vai acabando descobrindo alguns truques, assim, que outros vegetarianos descobriram. E daí tá virando meio que uma rede de informações veganas pela internet que isso tá facilitando bastante. Aí o algoritmo ajuda, né? Conforme tá. Legal. Isso aí. E também aumentou bastante as lojas de produtos naturais, né? Então eles ajudam bastante, gente. Tem muito substituto ali, por exemplo, semente de girassol, que a gente usa às vezes para fazer alguma coisa. A própria lentilha rosa, que a gente não acharia se não fosse lugares assim. Então, isso facilita um pouco também. E é legal que o pessoal vai experimentando e vai sabendo que existem essas opções. Um dia vai no produto natural, vê que existe isso e a galera já começa a se habituar também que dá para ser vegetariano. Que não é tão difícil mais assim. Para que tem indústria também, hoje em dia é muito mais fácil chegar e achar um creme de leite vegetariano, um tofu... o cogumelo em si, além dos produtores locais ainda, os supermercados estão popularizando, então é muito importante, está sendo muito importante também. É o lado positivo da gourmetização das coisas. Trouxe para os mercados, né, bons itens, variedade também. Lógico que tem o lado negativo, né, você acaba subindo muito o preço das coisas, né? Tem inflação do item e do outro só porque é gourmet e tal. Tem o lado positivo e eu sempre encarei dessa forma. Quantidade de insumos que você encontra nas prateleiras de mercado hoje, né? Você citou a Casa de Produtos Naturais. Cara, hoje você pode escolher em qual bairro você quer comprar, né? É sensacional. Sim.
estiver passeando pela cidade, fala, vou aproveitar, vou comprar nesse bairro aqui, né? Quanto você acha? Então, isso é bem legal. É mesmo horários, né? Hoje, tipo, por exemplo, você consegue no domingo achar alguma No coisa. domingo, se você for no horário bom ali, você já acha produto natural também pra você comprar. Precisa bater cabeça no meio da semana, no meio do centro lá e procurar. Não, tem tudo na mão. Já tá mais popularizado. E até compra por internet, né, também. Tem muita coisa que às vezes a gente acaba comprando por internet a granel em bastante quantidade, porque ou aqui, às vezes, não tem a quantidade que a gente precisa, ou o preço, às vezes, é muito elevado, porque é uma coisa que aqui não dá, sabe? Então, a gente tem que pegar de uma outra região do Brasil. Então, tudo facilita hoje em dia. Eu sou do tempo que era difícil achar fungo por aqui, né? Pois é. Ou achava era muito caro. Bem, tinha que buscar coisa em Curitiba por falta de insumo na cidade. Hoje, eu acredito que não mais. E, lógico, né, também tem a questão do consumo, né? Não eram muitos que, né, curtiam, né? Então, eu usava pouco, pagava mais caro por isso e tal, né? E hoje você consegue pratos. Bem, duas coisas que hoje você acha em qualquer lugar no cardápio é o fungo e o gorgonzola, né? Que virou... Exatamente. E é legal, assim, até uma coisa que acontece quando a gente vai no mercado e comprar, assim, a gente compra cogumelo, compra alguma, por exemplo, até a banana da terra mesmo, os caixas do mercado perguntam, mas pra que se usa isso? Sabe? O gosto do que tem, sabe? Tem muita gente que nunca experimentou ainda, sabe? E é curioso, assim, tá aumentando, né? Antes era quase ninguém. Cogumelo mesmo, assim, eu antigamente, sei lá, uns 8 anos atrás, eu comia muito pouco, até porque era difícil de achar, porque também ele era um pouquinho mais caro, né? Hoje em dia ele acaba ficando com o mesmo preço que era quase 8 anos atrás. Não teve muita inflação no cogumelo, sabe? Então, antigamente falava assim, putz, a carne é muito mais barata que o cogumelo, hoje não, sabe? Então, hoje você acaba pagando o mesmo preço. Um sabor assim que é uma experiência, né? O cogumelo é uma experiência de sabor, porque é uma coisa totalmente diferente. Também dá pra brincar bastante também com a textura dele, né, cara? Exatamente. Um item sensacional. Antes de aprender, eu acho que o cogumelo a gente já fez de umas 5 vezes diferentes só para escutar um conselho. Ah, não, ó, coloca o sal depois, coloca o sal antes. Deixa da água, não deixa da água. Só com coisa absurda, sabe? É um aprendizado, né? Toda vez é um sabor diferente, cogumelo. Isso fica e acaba virando referência na cabeça, né? Tipo, vou preparar um outro prato agora. Fala, putz, mas aquele dia eu fiz de uma forma que eu acho que vai combinar melhor do que essa outra técnica aqui, né? Que é o grande barato. Essa coisa de você se especializar num item, num produto. Eu venho discutindo isso com os colegas, né, de profissão. O pessoal da churrascaria deve estar pé da vida comigo, que eu tenho criticado bastante. Essa coisa de você ir num lugar e ter tudo no mesmo lugar. É carne, é sushi, é pizza, é sorvete, é hambúrguer num lugar só. É que eu falei, o cara tá ganhando dinheiro, beleza, sucesso pro cara. Mas eu penso na estrutura, né? Não tem, você que é da contabilidade sabe, né, cara? Você tem que pensar que é um negócio, tem que render, tem que sobrar a grana, você tem que trabalhar a tua margem e por aí vai, né? E esses lugares, para mim, eu, na minha ignorância, não fecha a minha conta. Não, eu também. De alguns anos para cá, eu te apaixonei pelas estruturas pequenas, né? A gente não tem ainda um izakaya na cidade aqui, mas eu gosto de pesquisar, vai em Curitiba, São Paulo, tem um barzinho menor, com menos coisa, especializado nisso ou naquilo. É sensacional. E vocês já nasceu segmentado, né? Para lá de nichado. E agora indo pro lado, né, financeiro mesmo, sem abrir a caixa de ferramentas, lógico, mas a dificuldade ou a não dificuldade do negócio nichado, ela é real? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Tem bastante dificuldade, assim, sabe? Até mesmo porque eu tava, de volta e meia, começa a conversar, quando cai um pouco o movimento, começa, o que tá acontecendo? Então, a gente começa a dar aquele diálogo, né? Então, é aquela coisa, quando a gente começou com a comida indiana, só a comida indiana, começou a encher o saco da galera, né? Pô, eu não vou comer todo dia comida indiana, sabe? A gente começa a diversificar, só que daí quando a gente começa a diversificar demais, os itens que são vegetarianos, eles estragam muito mais rápido, né? Então a gente sempre precisa das coisas frescas, né? Então a gente chegou a um limite, assim, que a gente não pode aumentar muito mais o nosso cardápio, senão a gente tem muita perda.
não é nem falando pela questão financeira, mas é jogar comida fora, né? Então isso é complicado. Hoje a gente tem, assim, uma pequena sorte, assim, de nós estar localizado bem do lado de mercados, assim, sabe? Então, se algumas coisas a gente trabalha, assim, com make to order, né? Tipo assim, não, pediram, corre no mercado pegar, sabe? Tem situações que a gente tem que fazer assim, porque senão... Tem pratos que não saem sempre. Só que quando eles não estão no cardápio, o pessoal vem, pô, eu gostava tanto daquele, por que não tem mais? É um pouco complicado assim. E também, né, não tem como exigir. Nós temos clientes, assim, que acabaram assinando com a gente uma mensalidade de marmita, assim, para pegar e, vou pedir tantas toda semana. Isso é legal. Só que fora isso, tem semanas que a gente se prepara e tudo. Essa semana vamos fazer tal prato. E não vende. Acontece muito. E daí a gente tenta entender tanto a sazonalidade do período do mês, né, que no final do mês a galera já tá sem dinheiro, então é toda uma adaptação, porque a gente não era desse meio, né? Então, até aprender, a gente jogou muita comida fora, a gente fez pratos que eram para ser a estrela e não foram, até o que não era para ser estrela se tornou estrela, entende? Então... Vai entender a dificuldade de ser segmentado, e não tem tanta gente em Ponta Grossa que é vegana e vegetariana, sabe? Não tem tanta gente assim. Eles têm mais curiosos, na verdade, simpatizantes com a causa, próprios veganos. Que seriam, assim, aptos a, por exemplo, falar assim, não, eu só vou comprar deles porque eles não fazem carne. É pouquíssima gente, sabe? Mas o pessoal, assim, às vezes até, não, eu como carne no sábado, eu faço isso e tal. Acontece muito. Então, por isso que a gente tenta diversificar bastante. Pra ver se a gente consegue, assim, não só pela questão financeira, mas também pra... Não, os caras falam, os caras abriram ali, tem 3 pratos, não aguento mais comer aqueles 3 lá. É pra deixar vocês um pouco mais tranquilos, não pra... Lógico, não é pra desacelerar vocês, mas esses altos e baixos, cara, tá todo mundo igual. Independente se tá vendendo carne ou se não tá... É muito maluco, principalmente pós-pandemia. Assim. A galera meio que tava tentando entender o que tava acontecendo, voltaram olhando pros lados, vendo se tava tudo normal. Então esses altos e baixos aí pegou uma outra. A quantidade de opções que você tem hoje na cidade é infinita vezes maior do que há 3, 4 anos atrás. É absurdo, assim. Hoje dá pra falar, eu tava conversando isso inclusive com um camarada. Eu falei, cara, hoje se você quiser, sei lá, putz, hoje eu tô afim de comer uma comida indiana, você vai achar. A mexicana, você vai achar. Hoje eu quero comer carne, hoje eu não quero, hoje eu quero petiscar, eu quero jantar. Tem de tudo, cara, de tudo mesmo. Tem espaço? Tem espaço ainda para muita coisa. Mas essa avalanche de novidades, eu acho que a galera ainda tá naquela, tipo, eu não consegui experimentar tudo, teve coisa que eu queria experimentar, não consegui, fechou antes de eu tentar. É demais, assim, ainda mais para quem trabalha na noite, tipo, no meu caso, a gente fica perdidaço, né? Minha folga é na segunda, tá todo mundo trabalhando, feito um condenado, eu tô descansando, e aí quando tá todo mundo de boa, estou eu lá bem louco na cozinha. Isso é bem triste. Perde a existência. Antes da gente começar, até eu tinha visto uma entrevista do Jacan, uma vez que ele pegou e falou isso. Ele falou, o triste da cozinha é que você trabalha enquanto os outros se divertem, né? Então... Essa é a parte que tem que se acostumar. Então, assim, hoje eu não sei se eu fico feliz que é segunda ou se não é, ou se é porque no sábado e domingo eu trabalho pra caramba. Então, dia que a gente fecha é na terça e na quarta, mas na terça e na quarta eu trabalho no escritório. Então, você acaba não tendo mais lazer, mas compensa. Compensa. Vida de gente grande, né? Isso aí. Eu tenho uma analogia para fazer que eu acho interessante no caso de vocês. A cerveja artesanal, quando ela surgiu aqui, lógico, né, não vou falar de outros lugares que eu não estava lá, mas aqui, finalzinho de 2011, 2012, né, a Schultz, a primeira aqui na cidade e tal, que eu tive contato e tal, mas foi a primeira microcervejaria da cidade com registros, tudo certinho. A gente começou a trabalhar com a cerveja artesanal e a formação de público, que é a analogia que eu ia fazer com vocês, assim, que eu acho interessante. Ao mesmo tempo que você não tem muitos consumidores daquele produto, você tem uma quantidade muito grande para se conquistar. A cerveja artesanal, até a galera entender, tudo bem que a cerveja é um pouco mais fácil, digamos assim, né, de jogar no mercado e tal, mas a gente tem variedades de cerveja aí que não é qualquer um que consegue tomar, né? Então, essa catequização da galera, pegar pela mão, vem aqui, experimenta, não é aquilo que você está acostumado, veja a textura, veja aroma,
cara, esse trabalho todo que a gente começou lá em 2012, que aí veio depois um montão de cervejarias e bares trabalhando com cerveja artesanal, hoje é muito mais fácil. O cara chega, o cara nem pede mais, me veja uma daquela que todo mundo conhece, me veja. Agora o cara pede IPA, né? Agora o cara pede uma Stout, enfim, começa a entender outras possibilidades. E eu acredito que é um mercado a ser explorado ainda, né? Então, Sim. a gente tem sorte de ter carne abundante, mas até quando? Exatamente. E por que preço, né? Perfeito, né? Cirúrgico aí. É isso aí. Que preço? Tá difícil, vamos pro chuchu, né? Vamos É. atacar essa Então, nós viramos vegetariano bem na época que começou a ter uma alta na carne. Foi coincidência, não foi bem por isso, assim, mas até todo mundo falou assim, viu o preço da carne no mercado? Não. Não temos mais. Não, sério, né? Cara, velho, punk, assim, eu me assustei quando eu voltei pós-pandemia, né? Quando eu fui no mercado a primeira vez para comprar insumos. A gente tem uma Kombi, ela tá parada. Eu não tenho mais vontade de trabalhar com lanche rua e tal. Minha esposa, de vez em quando, ela ressuscita a Kombi e leva para um evento ou outro aí. Mas ela tá aqui paradinha e tal. E a primeira vez que a gente foi comprar insumos pra Kombi, eu me assustei. Eu falei, não vou. Pô, tá louco. O bacon tava o dobro do preço, a alcatra, dobro e meio. Você tá louco? Como que eu vou botar preço no negócio? Então, isso porque nem chegamos em algo tão extremo, assim, né? Teve um aumento, ainda assim tá. Não vou dizer aceitável porque não é, mas teve um aumento que a gente consegue absorver, né? Vamos usar um termo mais. Beleza, vou por aqui, ainda vou comprar uma linguicinha, vai uma asinha de frango. Cara, não tem como acreditar que vai ser assim para sempre. Tem uma grande possibilidade desse mercado, né, dar uma estagnada feia aí por questão de oferta e de preço. Sim. E a gente tem uma variedade tão grande, mas tão grande de produtos vegetarianos, veganos no Brasil, que eu acho um absurdo não explorar melhor. E eu falo com vergonha, porque eu não sou muito bom com esses itens. E até a questão, assim, de empresas que estão fazendo, assim, coisa para mercado e tudo mais, hoje em dia o preço está muito mais acessível também do que era antigamente, né? Então, Você encontra esses produtos no supermercado hoje, né? Você não precisa ir até uma feira vegetariana, você não precisa comprar no site, Não, é uma compra que já está incluída ali na compra do mês, do dia a dia. Não, você não precisa se programar para você comer vegetariano mais. Você pode simplesmente comprar e fazer. Então, não existe mais esse misticismo de uau, como seria, né? Então, é aquela coisa, ir lá e fazer. Esse tempo atrás teve uma alta no leite, eu lembro que subiu bastante, e daí você olhava do lado, assim, R$1 de diferença do leite de castanha, sabe? Então, antigamente era assim, o leite se pagava, sei lá, R$2, R$3, e o de castanha 25. Era totalmente outro. Não era nem mesmo, você não considerava nem mesmo produto, né? Porque como que pode ser, né? Mas daí depois estava dando diferença de R$1, R$2, assim, na tua cara. Pô, agora era a hora de começar a experimentar, né? Porque até é muito mais gostoso, né? E é que eu nunca fui muito de leite, então o leite vegetal é muito mais saboroso com algumas coisas, então era a hora da galera experimentar, mas já voltou todo mundo pro leite. Já voltou, normal. É. Teve até uma época, um pouco antes, logo que entrou a pandemia, que a gente começou a fazer leites vegetais, assim, sabe? Pra testar todo tipo de leite vegetal para ver o que poderia ser, mas a gente não pensava em Baba Randazza ainda. Foi ainda, assim, já tava aqui a ideia, mas não tinha formato ainda. E a gente percebeu que tem, assim, leite de coco, o leite de aveia, eles ficam muito mais saborosos para você, por exemplo, tomar com café, ou para você consumir com um achocolatado. Então, tem coisas que as pessoas estão perdendo de experimentar por causa de uma cultura, né, de consumir aquilo que realmente é muito mais fácil de se comprar, muito mais barato, né, no caso, acessível, mas quem tem poder aquisitivo, né, para poder comprar e experimentar, super indico. Legal. Curiosidade. Acho que é uma dificuldade que eu teria, com certeza, caso resolvesse brincar um pouco mais com cozinha vegana, usar o termo vegano daqui para frente, só para não ficar vegetariano vegano. Então, na cozinha vegana é sobremesa.
doces para vocês, assim, é tranquilo, já dominam bem essa área também, que não é obrigado, né? Por exemplo, Não. mesmo não sendo vegano, na sobremesa normal, eu também não sou bom em fazer, porque eu não gosto. Então, eu sou muito boa na sobremesa normal, sabe? Eu tenho uma facilidade com doces. Porém, o vegano ainda, além do insumo, alguns insumos, tipo leite condensado, por exemplo, ainda ser um pouco inacessível, também por questão de preço, a gente ainda não mexeu desse vespeiro aí da sobremesa, sabe? A gente quer colocar, sim, a gente quer colocar, mas eu ainda estou estudando o caminho para isso, porque ainda é um pouco inacessível mesmo essa questão aí. Principalmente leite condensado, que é um ingrediente coringa, né, para fazer qualquer doce que seja. Então, é uma coisa que eu sempre tô na espreita ali de aprender e pra gente tentar levar também como mais uma opção pro restaurante, né? Porque apesar, assim, do povo consumir muito salgado, docinho sempre cai bem, né, pô? Aqui em Palperossa existem opções veganas, doce, né? Só que a nossa pegada mais é o pronto entrega. Isso que a gente sempre tem muita falta, até quando a gente era vegano também, a gente pedia coisas, mas era encomenda para chegar na semana que vem, ou isso aqui. Então a gente tem aquele 40 minutos, 1 hora para entregar. Então a gente não caiu muito ainda na sobremesa também, porque no começo a gente até tinha, né? Porque a gente era vegetariano. A gente tinha um docinho que era o Milk Peda, que é um docinho indiano, feito com leite em pó, feito com ricota, então ele ia. Só que daí a gente caiu naquela, né? O pessoal, tem lactose, então não quero. Tem lactose, não quero. Daí era acabar queimando um docinho, que ele acabava sendo até caro, porque ia leite em pó, ia assim, cardamomo, ia... Pois é, então daí a gente acabou, tipo, sabe, às vezes não vendia, daí a gente acabou tirando e nunca mais pensamos em sobremesa, mas a ideia é assim, tá? Porque até nós temos vontade de comer doce, às vezes a gente sabe que pronta entrega é difícil. Pronta entrega e o vegano em si, assim, que nem a gente tem as meninas lá que fazem, não sei muito bem como é que elas fazem, mas para você ter um bom retorno financeiro, principalmente, você tem que ter ali também o teu insumo do leite vegetal, né, o leite condensado, o chocolate, ele tem que ser pelo menos 50%, 60% cacau para ele contar como vegano. Então, você já tem que ter ali da onde comprar por um preço bom para você poder fazer tua revenda tranquila, né? E a gente ainda tá meio navegando, né? E ainda não sabemos muito bem o que e como oferecer. Alguns fornecedores até vieram, assim, oferecer, assim, nós temos uma solução aqui para vocês pegarem e colocarem e tal. Uma sobremesa tal, que daí se mistura, porque daí eles já vendo certinho as porções ali para você montar a sobremesa, empratar ela. Mas a gente gosta de fazer, não só montar. Não é a mesma coisa. Exatamente. Na verdade, eu perguntei isso por tudo que é mais sagrado, não foi com a intenção de botar pilha no vocês pra vocês fazerem doce. Façam. Curiosidade mesmo de cozinha, sabe? Porque eu imagino, na verdade, a dificuldade que é por causa dos insumos. Primeira coisa que vem na cabeça é isso. Cara, como é que eu vou fazer uma sobremesa se eu não dá para usar isso, não dá para usar aquilo? A adaptação, né? Você puxar o insumo X para usar como gordura, usar um insumo Y no lugar do leite, cara, isso é fascinante. Mas eu imagino o trabalho que dá você fazer isso. E eu acho que até mais do que salgado, o doce, o pessoal quer comparar. Ele não quer comparar assim, não é tão gostoso que nem bolo de chocolate de verdade. Eu acho que é mais fácil eles terem comparado que o salgado. Porque o salgado tem aquelas questões das etnias, né? Que tem um prato que realmente não vai nada, sabe? Agora doce é muito difícil, não ir um leite condensado. Existem receitas de bolo que até, assim, eu já testei, já vi que fica muito gostoso, que dá pra fazer. Mas ainda, né, assim, ainda é um bolo, é um bolinho simples. Não chega a ser uma sobremesa digna, né, de ser lá uma sobremesa tradicional, uma coisa que combine com os pratos que a gente serve, né? Não chega a matar um diabético, por exemplo, né? Então... Não chega, exatamente. Apesar de bastante açúcar, de ser, assim, uma coisa bem... Muitas das receitas são bem açucaradas, eles dão muita coisa, eles dão liga com o próprio açúcar cristalizado, o açúcar, eles são bem doces e
assim, eu acredito que tem coisa que dá pra você fazer sem ser tão nocivo, né? Porque o açúcar refinado também, ele não é uma coisa que dá pra comer ali e falar, nossa, comi, tá legal. E não, eu gostaria de chegar em algo ainda que fosse não tão açucarado, né? Sem precisar dar tanta liga ali com açúcar. E que fosse uma coisa gostosa, um tiramisu, alguma coisa assim, né? Que digno de ser servido depois do polpetone, digno de ser servido depois do nhoque gostoso. Então, ainda estamos estudando. Uma dúvida que eu tenho com relação para trocar uma ideia com vocês, meu primeiro episódio foi com o chefe Juliano Comai, pai, tá amigo meu e tal, e a gente se falou das Dark Kitchen e tal. Vocês começaram mais ou menos nessa onda, né? Essa coisa do, estamos em casa, vamos fazer aí e tal. Conversei também com o pessoal da Hora Verde, a Mel e o Slow, também mesma pegada. E eu queria ouvir de vocês, de quem atuou dessa forma, como é que é essa experiência de você começar trabalhando em casa, contato com o cliente e tal, porque todo mundo acha também, né? Trabalho em casa é fácil, né? Então só quem já fez isso sabe. Quando a gente começou aqui em casa, daí a Vivian ainda não fazia parte do time, chegou um momento que ela falou, ou você continua com isso ou você termina. Porque era assim, tem bastante coisa frita, então era aquele cheiro, sabe? Não, por mais que a gente fechasse a porta, a gente isolou um lugar da casa para fazer isso, não tinha como, sabe? E daí eu já trabalho, hoje a maioria, por escritório que eu trabalho, o maior tempo é home office. Daí ficar aqui trabalhando de volta, sabe? Daí começou a virar uma coisa assim, putz, eu odeio minha casa, né? Eu só trabalho, né? Mas no começo, assim, foi bem provisório e tal, e durou que 2, 3 meses, a gente teve que dar um jeito, tá? Não tava nem tendo caixa ainda para alugar um lugar, mas assim, cara, você vai pegar desgosto pela coisa se a gente continuar dessa forma. E daí a gente foi. Hoje a gente ainda não faz nem retirada, sabe? A gente tem só o delivery, porque ainda estamos, cada hora que a gente pega e entra um dinheiro a mais, a gente pega e investe na cozinha. E aí coisa para facilitar a nossa correria, porque como a nossa equipe é pequena, a gente precisa automatizar muita coisa, né? Então é cada vez investimento, e até hoje tem muita gente que fala assim, tem como retirar aí? Eu falo, putz, eu já falei que ia ter, cara, esses tempos ainda não fiz, né? Mas, assim, eu gosto porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, se trabalhar com delivery e tal, pra mim, assim, é muito legal estar só no back office, assim. Eu particularmente gosto, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a gente também sente um pouco dessa Perde a aproximação. Isso. E essa questão da comida afetiva que a gente fala, também a gente não ter o contato ali com os clientes que a gente tem o contato, a gente mantém, assim, com uma conversa sobre veganismo, sobre pratos e tal, é muito bacana, sabe? Então eu acho que às vezes até um dia, quando a gente expandir um pouco e conseguir abrir um espaço com um salão, vai ser muito legal, porque o ambiente vai ser bacana, que você vai ter várias conversas diferentes com esse tipo de pessoas que querem comer do que você come, né? É reunir a comunidade, né? Isso. Ponto de encontro, além do restaurante. Inclusive, eu vou perguntar, vocês já pensaram em fazer alguma coisa no estilo microevento na própria casa, na garagem, na frente, no quintal, um dia só? Ainda não pensamos, né? A gente pensou em fazer, já pensei em fazer em eventos, assim, tipo, digamos, vamos fazer um lugar, te chama alguém para tocar, chama todo mundo que faz coisa vegana em Ponta Grossa, que tem doces, que tem gente que faz marmitas congeladas, que tem gente que oferece sorvete vegano, tem sempre um pouquinho, tem gente que faz tofu, tem gente que pode vender coisa de hortaliças, cogumelos, chamar esse pessoal, sabe? Só que o tempo ainda não tenho nem tempo de programar, de fazer alguma coisa, porque tá na correria. Não anda muito bem, então... Esse formato até fica um pouco maior, assim, é legal você ter essa possibilidade também, mas quando eu falo micro, é micro mesmo. Vocês atendendo ali, sei lá, meia dúzia, 10, 12 pessoas, um negócio bem menor, é bacana, é interessante. Porque uma dessas não tínhamos pensado. Uma ideia. Eu acho válido, assim, bem, eu acompanho outros podcasts, vejo vários programas de gastronomia, o que a gente consegue, e alguns movimentos já estão começando a acontecer, não tão cedo, né, aqui em Curitiba menos, né, mas São Paulo já tem aquela coisa de restaurante no apartamento, acontece uma vez por mês, né, cara, para o grupo minúsculo, assim, e é muito mais fácil, e o contato, primeiro, a cozinha de vocês, eu acho legal isso, e essa coisa, como é um público mais seleto, já é interessante também,
seleto não é, tipo, ai, comissão enjoada, não é isso, né? A galera que pô, tem os mais dedicados à causa, digamos assim, e você pode, de repente, pensar num dia, por exemplo, para a formação de público, pegar aquele curioso, ó, hoje vem experimentar esses pratos aqui que você não vai sentir falta de carne, por exemplo. A degustação, né? Eu acho legal. A gente fez algumas coisas, assim, mais ou menos nessa linha, que foi, assim, até os próprios clientes que sugeriram, assim, que foi, fizemos almoços, assim, ligam pra mim e falam assim, ó, eu tenho um almoço aqui domingo aqui em casa, vai vir 20 pessoas e eu queria um cardápio bem diferente. Então a gente vai lá, monta todo o cardápio, com as entradas, prato principal, acompanhamento, sobremesa também, a gente faz, a gente pergunta se é vegetariano, vegano e tal, a gente prepara todo o cardápio e faz. Já fizemos assim, sabe? Aí só na entrega, sabe? A gente não fica lá pra acompanhar, falar sobre comida e tal, a gente entrega. E gostaram, sabe? Pediram mais uma vez. Tem algumas famílias que sempre pedem pra gente fazer assim. Daí é aquela coisa, né? O sábado e domingo que quer descansar já é. Trabalhar desde cedo de madrugada e tal, pra entregar o almoço pra 20, 30 pessoas que a gente não tá acostumado. A gente sempre leva os menores, né? Então, mas é nessa linha. Mas o encontro é legal até pra você fazer contato, como você falou. Sim. Chamar o povo. Dúvida que eu tenho já, então, apesar de ser no esquema delivery, vocês já deixaram claro aqui e tal, mas pelo menos, digamos assim, nos estabelecimentos convencionais, a gente sempre passa por apuro com relação a cliente que não sabe onde que tá, o que está acontecendo, o cara pede uma coisa achando que é outra. Vocês já tiveram alguns casos nesse sentido, assim, do cliente pedir o prato e falar que tá apimentado mesmo, sabendo no cardápio de vocês perguntar dizendo que é apimentado e coisas do gênero, assim. Acho que as surpresas sempre foram meio boas, assim, sabe? De mandar um prato e daí o cara só pediu uma coisa de acompanhamento e ele fala, cara, eu pedi tal coisa pra experimentar, mas o outro era muito bom, muito bem, né? Eu nem sabe o que tem, eles perguntam o que tem na comida, assim. Mas eu acho que não, eu acho que é por ser bem nichado, assim mesmo, né? O povo já vai lá querendo comer e eles vão esperando aquela coisa sem graça, que normalmente e não é sem graça, sabe? Então, não querendo, assim, até ser metido, assim, e tal. A gente fez algumas experiências, a gente foi pra Curitiba, comeu alguns lugares veganos e tal, mas a nossa é mais saborosa ainda, sabe? Então, a gente entrega muito sabor, que é que a cliente falou, essa questão da comida afetiva. Você quer entregar alguma coisa que o cara pega e pensa assim, putz, ou aquele cara que não é mais vegetariano fala assim, cara, não vou sentir falta de carne. Olha o sabor disso, sabe? Então, eu faço experiência com a minha família, assim, eu mando pra minha mãe uma comida e falo, vê se tá bom dela. Nossa, que delícia. Beleza, minha mãe é uma pessoa que não vive sem carne, falou que é bom, então todo mundo vai gostar, sabe? Então, é o termômetro. A família dela também pede, daí a gente pega, a mãe dela pede e fala, meu Deus, que delícia, saboroso. E também são pessoas que falam que nunca abririam mão da carne. Minha mãe é sincera, ela não tá falando pra me agradar, então é isso aí. Mas assim, de cliente se achar que queria outra coisa, não aconteceu, sabe? Muita gente pede, às vezes, não tem cerveja, não tem refrigerante, ele só trabalha com a comida mesmo e tal. Mas eu acho que é o máximo, assim, de decepcionar os clientes. De surpresa. Por sorte, a gente não teve, assim. Legal, tá deixando uma galera com inveja, porque, meu Deus do céu, cada maluco que aparece... Já me imaginar os estresses, assim, mas ali com a gente, ainda bem, até o movimento não é tão grande ainda, porque até a nossa equipe é limitada, então a gente consegue, até hoje não tivemos nenhuma reclamação, assim, de alguma coisa absurda. Assim. Talvez a gente até hoje administrou bem as surpresas. Mérito também, não dá pra descartar. Putz, cara, no bar eu tinha um hambúrguer de berinjela, defumada, a gente fazia o esquema com hambúrguer, eu não queria usar proteína de soja nem a pau, né? Então aquilo já me chapava pra danar, e explicava, literalmente, né? Sentei com os garçons na época, expliquei como que era feito, os ingredientes que iam e tal, pra explicar pro cliente na hora que ele pedisse. Então chegava, né? Era mais os curiosos que tinham esse tipo de problema, chegava lá e falava, mas tá com gosto de queimado e não sei o que, cara, não é por aí, meu velho. Eu não gosto de berinjela, então pede um outro hambúrguer, não me pede. Eu vi o podcast do Cobai também, daí vi até a questão que é aquilo que ele falou, né? Pô, cara, eu fiquei um tempão achando o que ia combinar, o que ia dar certo, pra você vir aqui e falar que você quer outra coisa no lugar, você não gostou de tal coisa, você tá ofendendo no trabalho. Eu concordo um pouco com ele também. E tem a questão do sabor. Assim, beleza, tem o ego,
todos nós da cozinha sofremos desse mal. Se vocês não sofrem ainda, vão sofrer. É aquela coisa do filho, né? Eu que fiz e não sei o que e tal. Aham. Pô, você demora um tempão pesquisando, vendo vídeo, lendo livros e tal. E vem o cara e desmonta o lanche e monta do jeito dele. E acha ruim, reclama ainda. Esse que é o Então, pior. É aí que tá o grande barato, assim. O X da questão tá aí. Fala, cara, se você mudou o lanche, os ingredientes, esse lanche já não é mais meu. A receita é sua. Então a responsabilidade é totalmente sua. Ah, mas eu não gostei do lanche. Beleza. Já sabe que você não é um bom criador de lanche. Uma coisa que a gente se precaveu, assim, é, por exemplo, como eu falei, nossa proposta é entregar uma comida quentinha, 40 minutos, 1 hora depois ali pra pessoa, como se fosse um lanche, um cheeseburger e tal, né? Tem muita gente que pergunta pra gente assim, tem como você mandar congelado pra mim? A gente não sabe, a gente não lida com isso, a gente não testa, porque a gente tem uma outra proposta, então a gente deixa um pouco claro, assim, sabe, a gente vai mandar pra você, como a gente fez, quentinho. Se você quiser congelar e testar, ok. A gente não sabe como é que fica. A gente deixa claro, assim, pra pessoa depois não falar, come congelado depois de 2 meses, sei lá quanto tempo, come, ficou a textura ruim. Putz, mas aqui, né? Tá aguado. Tá aguado. Isso a gente já avisa um pouco pra não acontecer já esse tipo de decepção, às vezes, da pessoa mudar o prato original de outra forma, né? E ficar diferente. Talvez tenha ficado ruim, mas nunca ninguém chegou e falou assim, ficou ruim, ficou horrível, não gostei. Ninguém falou, sabe? Ou porque não ficou horrível, ou porque falaram, putz, eles avisaram. A culpa é minha, né? A pessoa que sabe o que Não dá pra congelar mais, eu pedi quentinho só sempre, né? Então, mais ou menos por aí. E aí tem muitos pratos que acabam não perdendo qualidade no sentido de estragou, né? Não é que estraga, mas o fato de você mudar o sabor original daquele prato, né? Então eu acredito que muito que você tem aí deva passar por essa condição. Cara, dá para congelar? Dá? Vai ficar bom? Não sei. Né? Não arriscaria. Até por conta da textura dos insumos, né? Tem muita coisa que já dá para prever que não vai dar boa. Batata, por exemplo, é uma coisa que fica complicado, né? E bastante coisa nossa vai batata. Então, a gente já fala assim, cara, não sei, nunca congelei, acho que igual não vai ficar, sabe? Mas não sei se vai ficar ruim. Que já deixa um pouco claro, lógico, né? Simpático, todo prestativo. Não vai assim, azar o teu se congelar. Não, mas a gente já avisa, sabe? Até, por exemplo, falar, faz um tamanho grande, sabe? Porque a gente vai lá, faz a fritura por imersão, tudo mais, faz cone fresco. Quando eu pedi uma vez congelado, eu já pensei, putz, vai congelar, vai fritar onde? Será que vai ser por imersão? Não, já fiz menor, sabe? Pra não ficar cru por dentro. Eu sabia que a pessoa ia congelar. Mesmo assim, dei uma adaptação, assim, pra pessoa ficar um pouco mais feliz, mas não sei se deu certo também. Nunca tive esse feedback. Mas a pessoa voltou a comprar com a gente normalmente. Acho que deu bom. Pode ter certeza. Se voltou, ainda mais aqui onde a gente tá. Como dizem, né? Se deu certo por aqui, dá certo na lua, né? Então, verdade. É grosso e exigente. eu que diga. Mas, cara, eu acho que tem uma galera aí nova, aberta, viajada. Vocês falaram de pimenta, por exemplo. No bar eu sou louco por pimenta, adoro pimenta. Eu tenho pelo menos 3, 4 tipos de pimenta em casa, eu tenho, assim, sempre. E eu levei isso pro bar. Então sempre chegavam clientes no bar e já pediam aquela pimentinha que estava embaixo do balcão, que sabia que tinha. Porque a pimenta do bar em si sempre é muito suave, né, para tentar agradar um público um pouco maior ou não desagradar tanta gente. Sim. Mas a galera da pimenta, por exemplo, foi aumentando. Assim, a gente começou a perceber que tinha um público bem legal que estava aberto para essa coisa mais apimentada que vocês falaram. Então, outros insumos e por aí vai. Eu até tive uma surpresa com essa questão da pimenta. Eu tive uma surpresa que a gente mudou a plataforma que a gente usava. E daí tive a oportunidade de colocar assim, você quer tipo tiro de feijão. Você quer ele com bem apimentado, pouco apimentado ou bastante apimentado? Eu achei, cara, agora ninguém vai reclamar. Todo mundo vai colocar fraco, forte e tal. Todo mundo pede forte. Olha lá, pouquíssimas pessoas que pedem fraco. Então é porque eles falam, né? Sabem, é tiro de feijão mexicano. É apimentado, né? Daí, vou pedir sem pimenta, daí o cara fala, putz, eu não gostei porque só tem gosto de feijão com temperinho e tal. Pois mas é que você pediu pra tirar pimenta.
Tempo atrás pedindo também na moqueca pra tirar pimentão, eu falei, mas daí vai virar tipo, nada quase, porque já era, Pode sabe? tirar o pimentão da... Beleza, caraca. Só vai a banana, então. Aham. Tira o pimentão, se puder reduzir a banana, que eu não gosto muito de banana. Virou hambúrguer, só que sem hambúrguer. Existe uma piada, na verdade, uma história, né, que rolou. Imaginem vocês, né, na época que vocês comiam carne, um x-salada e um cheeseburger. Cheeseburger nada mais é do que um x-salada sem salada. E, pô, acabou que chegar o casal pedir, eu não quero salada, eu quero que você passe a minha salada pro cheeseburger dela. E você fica olhando pra cara da pessoa assim, e agora, o que eu faço? Eu conto ou não conto, né? Tá bom, só que vai ser o dobro do preço. Não tem problema, né? Só um trabalho que dá, né? Legal. Casal, indo já pros finalmente, eu queria que vocês explicassem pra galera que vai ouvir vocês aí nos agregadores de podcast e ver vocês no YouTube. Queria que vocês explicassem direitinho como é que funciona o Baba Randaz, como é que tá em contato, redes sociais, né, qual é a especialidade de vocês, os pratos, como é que funciona. Então, peço essa gentileza aí que nos informe como. Então, o almoço ele funciona de segunda a sexta, das 11 até 1h30. Pratos são semanais, o menu é semanal. Então, eu tô sempre trazendo coisinhas diferentes ali. Dificilmente vocês vão ver feijão com arroz. Se for feijão com arroz, é um feijão com arroz bem diferenciado. E daí, à noite, a gente tem o nosso cardápio à la carte. Funciona das 6h30 às 10h30. A gente sempre tem um cardápio fixo já, vocês podem ver no nosso Instagram, que seria Baba Randaz Food, e a gente atende, além tem o link lá no Instagram, né, para entrar no Goomer, para pedir para a gente está no iFood também, porque muita gente gosta do iFood, temos clientes que vêm que o iFood está fechado por algum motivo, que às vezes nós estamos com muito pedido, a gente dá um pause lá, eles veem que está lá, eles vêm e pedem para nós no Goomer, então é que no Goomer existe uma negociação um pouco melhor quanto a tempo, né? Então a gente deixa aberto sempre. Preferimos o Goomer, lógico, porque é muito mais fácil para a gente administrar e tudo mais. O à la carte é de quinta-feira até segunda, a gente fecha na terça e na quarta para dar uma respirada e até para preparar na quarta-feira mercado e tudo mais para quinta-feira começar de volta. Estamos lançando pratos novos toda semana que são combinados, uma experiência assim. Semana passada foi o vatapá, que fez bastante sucesso, o vatapá vegano que a gente fez. A gente foi para o Nordeste fazer uma viagem lá, a gente meio que se especializou, né? Então, a gente fez um vatapá com uma farofinha de coco, assim, que vendeu bastante. A gente acha, a ideia é vender esses pratos especiais, o que fizer sucesso, a gente põe o cardápio fixo. O vatapá logo vai entrar, porque teve muita gente até essa semana que falaram, pô, eu queria o vatapá de volta. Eu falei, putz, essa semana não tem, nós estamos com outro prato, mas aguarde. E eu acho que é isso, né? Tem gente que pede direto pelo Instagram, a gente também atende. Tem gente que pede direto pelo WhatsApp, que tem lá no nosso perfil do Instagram, a gente também atende. A gente está atendendo de qualquer forma. Sinal de fumaça, qualquer coisa, a gente está atendendo. O importante é só a gente conseguir estar em contato com o cliente e ele entender qual é a experiência que a gente está vendendo. Que é todos os pratos veganos, 100% veganos, não precisam se preocupar, não vai ter nada de origem animal, sabe? Pessoas que não querem mesmo isso, então não precisam se preocupar. Nossa Tem cozinha... nenhum tipo de contaminação cruzada. O meu irmão, por exemplo, ele não é vegano e vegetariano, ele é carnista. Só que até já foi proibido de entrar com carne, qualquer coisa na nossa cozinha lá, porque para evitar isso, porque, que nem, como eu falei, a gente já estava com uma tolerância zero, assim, de comidas de animais, e daí chegou essa moça e falou, minha filha vai comer, mas ela é intolerante à lactose, ela não pode, em hipótese alguma, ter nada e tal. Então, a gente pegou assim e falou, porra, que legal, nós temos um lugar que a gente pode garantir que não vai ter mesmo, né? Então, a gente já se certificou disso. E, basicamente, é isso. Semanalmente, a gente está lançando coisa no Instagram, a gente sempre está comunicando pelo feed, a gente gosta... E tem o empório também, né? E a gente trabalha também com um mini empório vegano, assim, que a gente compra coisas, assim, para o dia a dia, pessoas que também não podem nem esperar os 40 minutos e tal, para ter um congelado. A gente está trabalhando hoje com a marca da Verdale, que é uma marca muito boa, assim, de carne vegetal. Então, a gente também tem um mini empório que ele funciona todos os dias na entrada do almoço e janta, a gente entrega junto com o delivery. Muita gente pede, eu quero a marmita e também quero 3 congelados, sabe? Então, essa semana está chegando novidade, a gente vai mostrar no feed lá também, que vai ter mais pratos da Verdale, que eles chegaram com uma proposta boa pra gente. E é isso aí.
Nós estamos aqui para facilitar a vida do vegetariano vegano, que é difícil, a gente Trazer sabe. a experiência que a gente queria que tivesse quando a gente virou vegetariano, mas não tinha. Só para reforçar, então, é 100% delivery, na descrição que ficou perfeita. Eu vou aproveitar, se vocês já me permitirem, né? Eu vou pegar algumas fotinhos ali do Insta, coloco junto com o vídeo aqui para a galera, enquanto a gente está conversando, já ir ficando Legal. com vontade, né? Legal. Então eu faço uma dessa. E eu acho legal isso por estar pro lado de cá, né? E ser carnista. Um convite para quem é desse time, né? Para quem gosta de carne, experimentar, dar uma oportunidade, dar uma olhada lá, igual o casal falou ao longo do podcast aí. Tem muito tempero legal, tem muito insumo legal, mas eu gostaria que vocês fizessem esse convite para nós, carnistas. Vai você. Então, gente, você comer carne hoje em dia pode representar algo cultural que nasceu com você, que deve ser sim valorizado e respeitado, porque é a nossa comida materna, né? Mas não se prendam a detalhes nutricionais e que a gente leva uma vida muito nutritiva, a gente não tem deficiência de nenhum tipo de nutriente, então não se prendam e esqueçam esse tema, porque é um tema que afasta as pessoas do veganismo, então isso é um mito muito grande, né? Esqueçam esse mito e venham prestigiar uma comida que é uma comida de verdade, que é uma comida feita com nada de origem animal, tudo que a gente utiliza ali é para a questão do tempero, é para a questão da real experiência de comer uma comida de verdade, uma comida que veio 100% da terra, que dificilmente ali a gente vai precisar utilizar algo que é ultraprocessado, que vai, né, geralmente a gente sempre está optando por alimento natural, in natura, tudo que dá para nós processarmos, né? A gente fazer todos os processos do alimento para levar até vocês um sabor 100% original e 100% vegetal para você apreciar de verdade e questão de sabor, gente, não posso, eu sou muito suspeita a falar, porque eu sempre gostei muito em casa, a minha comida materna sempre foi muito bem temperada, o meu pai, como um bom carnista, sempre gostou de bom carnista e bom caminhoneiro, né, ele temperava muito bem a comida, então eu cresci comendo uma comida assim, sempre muito gostosa, muito bem temperada, muito bem feita, aquela comidinha de vó mesmo. Não digo nem que é comidinha, mas é comidinha de vó mesmo, aquela comida que tem uma carga de sabedoria, uma carga de amor, uma carga de sabor mesmo, sabor real, sem nenhum tipo de industrial, sem nenhum tipo de coisas que não devem estar na nossa alimentação, como excessos de sódio, excessos de... Enfim, né? A gente tenta trazer o máximo de sabor, com o máximo de nutriente e com o máximo de amor também. E aquela coisa da comida étnica que a gente fala, assim, de ser de outros países e tal, é uma experiência que você vai ter, assim, sem estar abrindo mão necessariamente de comer carne, porque, digamos, se fosse num restaurante indiano extremamente luxuoso em algum lugar, você ia comer o que nós estamos servindo. Exatamente. Não é nós que estamos tirando a carne, o alimento realmente não tem carne. Né? Então é mais nessa questão, não vai sentir falta, tá? Tem muita gente que vai e come uma macarronada e não tem carne, um macarrão alho e óleo, não tem carne, entende? E gosta, sabe? É só aquela trava mesmo que as pessoas têm, que tem que ter carne, mas tem muito alimento, às vezes uma porçãozinha de batata frita num boteco não tem carne, sabe? Então... Exatamente. E quando assim a gente utiliza ali, né, vai substituir a carne por algum motivo, a gente sempre busca, assim, trazer o melhor ingrediente que a gente pode trazer da melhor forma possível, temperar da maneira que a pessoa vai comer aquilo ali, não vai falar, poxa, mas, né, faltou textura, faltou... Não, a gente pode ter certeza que se faltar algo aqui, vai ter outra coisa que vai preencher essa falta e que vai fazer você ter uma experiência bem completa daquela comida, do jeito que ela
é servida lá no país de origem dela. Então, é garantido, a satisfação é garantida. Aí é bonito, hein? Legal, casal. Gente, muito obrigado aí por trocar essa ideia com a gente, de trazer essas informações, né? Puxar a galera, curiosidade para dar uma olhada no Instagram lá, né? Então, para que a galera faça o mesmo, que entendam, se permitam experimentar, né? Porque eu já falei isso com o Tarso, com a Luísa também, a partir do momento que você dá essa possibilidade para você, você com certeza vai consumir muito mais produtos e outros preparos, outros temperos, porque é um mundo muito legal para experimentar. Obrigado mesmo, hein? Valeu mesmo. Muito Nós obrigada. agradecemos. Obrigado mesmo por chamar a gente. Sim, obrigada pelo espaço, obrigada por mostrar a gente e Pelas dicas também. Principalmente por estar trazendo a cultura vegetariana aí para o meio da galera, que eu acho que é o ponto principal aí que a gente está buscando. Legal, e pense no esquema do evento lá, se for da dica, esse Com daí... Com certeza. Pode deixar, já está anotado aqui. Show de bola. Grande abraço, casal, valeu, muito obrigado. Valeu. Até. Obrigada, até, Valeu. tchau. E é isso aí, gastrossônicos e gastrossônicas, galera que ama, estuda e vive a gastronomia. Se você quer aprender mais sobre o setor, ouvir a real de pessoas que trabalham com gastronomia, dá um clique nos cards aí do lado, se inscreve no canal e bora compartilhar com amigos e familiares que estão na mesma. Valeu, gente, até o próximo vídeo.